Então, vamos ler Daniel 2. Daniel, deixa Daniel aberto aí. Daniel, para mim, é um dos maiores exemplos de uma pessoa que preparou o caminho do Senhor. E na sua vida ele teve várias marcas. Eu quero, junto com você, ver algumas dessas marcas. Daniel, ele tem uma história complexa. Muito complexa. Daniel era da tribo de Judá. O império da Babilônia toma os jovens de Judá. Daniel vai junto. Daniel vai para a casa do imperador. E a Bíblia diz que ele vai porque ele era sábio, ele era inteligente, ele era um homem de revelação, ele é um homem bonito. E ele é colocado num grupo de sábios. E ele é colocado sob as ordens de um cara chamado chefe dos eunucos. Isso tem a ver com uma profecia de Isaías, que diz que dos filhos de Judá iam ser tomados para a Babilônia e eles iam ser feitos eunucos. Então você precisa entender que Daniel foi para aquele lugar, trocaram o nome dele, trocaram a sua identidade, ele entrou numa escola onde havia um trabalho para trocar sua cultura. Foi um homem que teve que aprender uma nova linguagem. E foi um homem que foi feito eunuco. Ou seja, ele teve o seu órgão sexual cortado. Daniel não teve família, ele não tem geração. Você não ouve falar de filhos de Daniel, nem família de Daniel. Então você imagina esse jovem nessa casa, feito eunuco. Um ambiente muito tenso, muito complexo. E aí acontece, você conhece a história, o imperador ele tem um sonho de uma estátua, e esse sonho tem a ver com os impérios, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, e ele vê uma estátua e ele vê uma pedra que ela é deslocada e ela bate na pedra, bate na estátua, a estátua é destruída. E essa pedra, ela se torna um monte. E esse monte, ele preenche toda a terra. Aquele imperador teve uma visão que viu os impérios sendo esmagados pela vinda de Cristo. A pedra. E essa pedra se tornou um monte. Tem a ver com o seu reino, o Monte Sião. E esse monte, ele ocupa toda a terra. E aí acontece que esse imperador, ele não entende o que ele viu, o que ele sonhou. Ele chama todos os magos, os sábios, e fala que todo mundo tem que interpretar o sonho dele. E ninguém consegue falar, e o pessoal começa a ficar desesperado. E aí o que acontece é que ele manda falar: vocês não servem para nada, então vamos matar vocês. Manda matar todo mundo. E aí aquela confusão toda. E aí Daniel levanta a mão, né? Opa, calma, não mata ainda, que eu vou resolver a questão. Então Daniel 2,17, você pode ler aí. Havia um problema. Havia um imperador doido com um sonho, e alguém precisa interpretar esse sonho. Daniel 2,17 diz que Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogasse a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com todos os sábios e magos da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus do céu e diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Mas olha o que ele diz agora: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos. O que te pedimos, porque não fizeste saber esse caso ao rei. Você pode dizer isso? O que te pedimos. Você pode falar isso? Pedimos. Então vamos. Primeira coisa que eu quero dizer sobre uma geração que prepara o caminho é isso:
Daniel tinha um problema grave, problema de morte. Se ele não resolvesse, ele ia morrer. Então, como é que Daniel resolveu esse problema? Simples. Ele reuniu seus amigos e fez uma reunião de oração. Vamos orar. E eles começaram a orar e clamar pelo Deus que revela todas as coisas. E de noite Daniel recebeu a revelação do sonho. Então a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que o seguinte: uma geração que prepara o caminho do Senhor é uma geração que trabalha em equipe. Você pode dizer isso? Trabalhar em equipe. Uma visão corporativa. Eu faço parte de uma geração que cantou muito Eu Sou Livre. Quem cantou muito Eu Sou Livre aqui? Quem cantou? Pode levantar a mão, não é pecado. Isso. Eu sou livre para pular. Quem lembra? A ordem. Eu sou livre para, não lembro, para correr. Eu sou livre para voar. Sou livre para dançar, para gritar, para dar cambalhota, para dar cabeçada na parede. Sou livre para fazer tudo. E a gente cantava muito isso. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Pula para lá e pula para cá. E dança profética. E cabelos balançando. E a gente foi livre, livre. Só que nós fizemos... Eu faço parte de uma geração que cantou tanto isso, proclamou tanto isso. Chegou uma hora que as pessoas começaram a dizer: eu sou livre para viver a minha vida. Eu sou livre, pô. Eu sou livre para viver minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Porque eu já fiz muita coisa para Deus. Já trabalhei muito. Agora eu vou viver a minha vida. Porque eu sou livre. Deixa eu dizer para você, se nós estamos levando a sério esse tema, preparar o caminho do Senhor, não existe maneira que não seja trabalhando em equipe. Daniel tinha um problema sério. E ele só conseguiu alcançar isso porque ele chamou sua equipe de oração. E vamos clamar para que ele resolva. E quando ele dá glória a Deus, ele fala: glória a Deus porque você deu aquilo que nós te pedimos. Não tem mais como, trabalhamos sozinhos. Aí você pode falar: mas eu sou templo do Espírito. Eu te digo que não. Você não é templo do Espírito. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 2,16: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E ele disse em 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que são um santuário em que o Espírito de Deus habita em vós? Ele disse que você é o santuário. Ele disse isso? O que ele disse? Vocês não sabem que vocês são o santuário. Ninguém aqui pode dizer: eu sou o templo do Espírito. Ninguém aqui pode dizer: eu tenho a mente de Cristo. Nós só podemos acessar a mente de Cristo de maneira coletiva, corporativa. Não existe preparar o caminho do Senhor, não existe movimento profético fora do corpo de Cristo. Nós tivemos uma conferência aqui ano passado, do Vozes e Trovões, e o Harold Walker falou uma coisa muito forte aqui. Nós estávamos numa reunião de pastores e ele falou algo assim: tem muitos pastores aqui que estão pedindo coisas para Deus. Aí ele virou do jeito abençoado dele de ser e falou assim: Deus não vai te dar o que você está pedindo. Aí ficou todo mundo olhando para ele, aqueles 5 segundos de tensão. E ele falou: Deus não vai te dar o que você está pedindo, porque Ele já deu para a pessoa do seu lado. Nós só vamos poder amadurecer de maneira coletiva. Porque eu tenho coisas que o Ângelo não tem. E o Ângelo tem coisas que o Felipe não tem. E o Felipe tem coisas que a Laura não tem, que o Duane não tem. Quem está entendendo? A Laura e o Ângelo não precisam pedir para Deus aquilo que eu tenho. E eu não preciso pedir para Deus aquilo que o Ângelo tem. O que nós precisamos fazer é trabalhar de maneira coletiva. E aí nós vamos nos completar em Deus.
Quem está entendendo? Não existe ministério profético voluntário. Esquece essa parada de caverna, querido. O último profeta que entrou na caverna ouviu: vai lá e unge outro em seu lugar. O último profeta que falou: eu estou sozinho, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Tem muitos que não se dobraram. E você está aí que nem um bobo na caverna. O que você está fazendo aí? Quem está entendendo? Sim ou não? Sim? Vou contar um testemunho. Vou contar um testemunho meu e do Ângelo. A gente tem muitos testemunhos juntos, né? Aleluia. Uma vez, o Ângelo é uma bênção. Ele é um amigo. Uma vez ele falou assim: Fábio, vamos numa reunião em São Paulo. Vai ser uma reunião fechada. E a gente vai lá se reunir com algumas pessoas para discernir sobre o ministério apostólico. Eu falei: vamos lá. Aí chegamos lá, teve uma reunião. Eu vou narrar para você a reunião. A reunião era o seguinte: eram 20 pessoas, 20, né? 20 pessoas numa roda. Então tinha um rabino, tinha um católico, está acompanhando? Tinha um que era movimento de igreja caseira, radical. Aí tinha um outro que tinha tipo 30 igrejas e a sede tinha 5.000 pessoas. Está acompanhando? Aí tinha a galera dos profetas malucos. Aí estava eu, o Ângelo. Eu sou normal. Aí estava eu, o Ângelo. Aí sentou eu, o Ângelo, Michel e Fábio Souza. Aí vamos ficar sentados um do lado do outro, que se acontecer alguma coisa aqui a gente se protege. E aí havia gente lá que tinha mais tempo de ministério profético que eu de vida. E você senta lá e vê movimento católico, igreja caseira, rabino, ministério apostólico, mestre, os caras mais místicos do mundo e o cara mais processual do universo, sentado numa roda. E agora vamos definir o que é ministério apostólico. Você imagina como foi essa reunião? Eu falei assim: a probabilidade disso aqui dar certo é 0. Porque um é totalmente diferente do outro. Tipo assim, nego vai se matar aqui, velho. Você tem noção? Você já viu um rabino discutindo com um católico? Então, é assustador. E você está na roda. E aí, tem americano, tem brasileiro que é para mudar. E aí é legal, a briga começa em português, né? E de uma hora ela muda para o inglês, né? E aí o pau está quebrando e tal. Aí no final, parece, milagrosamente, que se chega a uma conclusão do que é ministério apostólico. Aí você fica assim: cara, o que está acontecendo, velho? Simples. Pessoas que resolveram se submeter uns aos outros e ouvir uns aos outros. Pessoas mais diferentes do mundo. O mais conservador orando por o cara de alargador e tatuagem. E um virando para o outro e falando: cara, o que você tem, velho? Eu preciso do que você tem. Então, primeira coisa, se nós vamos preparar o caminho, nós precisamos ter uma mente corporativa. Nunca mais diga: minha igreja. Ah, eu vou na minha igreja. Você não tem igreja, querido. A igreja do pastor fulano. O pastor fulano também não tem igreja. Então eu vou explicar uma coisa para você. Você não tem igreja. Nenhum pastor tem igreja. A igreja é de Cristo. E só tem uma igreja na cidade do Rio de Janeiro. Não tem mais de uma. Quando Cristo profetiza em Apocalipse, ele fala: a igreja que se reúne em Éfeso. Quantas comunidades tinham em Éfeso? Quantas igrejas tinham lá? Só tinha uma. Quantos grupos de pessoas? Não sei. Se nós vamos como cidade voltar a clamar, e nós queremos preparar o caminho para um avivamento nessa cidade, a gente vai ter que aprender a trabalhar junto. Ah, mas eu não gosto de fulano. Não precisa gostar, querido. Você só tem que amar. Porque amar é dar a vida pelo próximo. Mas eu não gosto, não tem problema. Você não precisa gostar, você só tem que amar. E amar não é um dom. Esquece isso, querido.
Amar não é o maior dom. A Bíblia diz que amor é o maior mandamento. Não tem opção. Olhe para alguém do seu lado. Olhe para alguém bem diferente. Bota na tua cabeça. Você precisa submeter a sua vida àquilo que a pessoa do seu lado carrega. Amém? Tá tudo bem até aqui, né? Então, primeiro ponto. Uma geração que prepara o caminho precisa trabalhar em equipe. E você não é livre para fazer o que você quer da sua vida. Você foi liberto por Cristo para se submeter ao senhorio dele. E quando você entra no reino, você não tem querer mais, querido. Você não faz o que você quer, você submete à lei dele. A lei dele diz: ame ao teu próximo. Dê a sua vida por ele. Amém? Então, primeiro ponto, anotou aí? Trabalhei em equipe. Primeiro ponto, estamos salvos, deu tudo certo. Segundo ponto, de uma geração que prepara o caminho. Daniel 9:2, abre aí. Obrigado, Pai. Daniel 9:2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a dissolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações, súplicas, jejum e pano. Agora bota o dedinho em Daniel, bota aquela fitinha na tua Bíblia e abre 1 Pedro 1:10, por favor. Pedro 1:10 diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo ou a estação em que as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava, quando lhe predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Agora volta para Daniel. Como que os profetas investigavam? Daniel responde. Como que Daniel descobriu que faltava, que o tempo que eles deveriam ficar cativos eram 70 anos? Como que Daniel descobriu isso? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a dissolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Como que ele descobriu? Lendo. Mas eu tenho um desafio aqui para você. Eu quero te desafiar a parar de ler a Bíblia. Apenas. Eu quero te desafiar a começar a investigar as Escrituras. Daniel investigava as Escrituras, cara. Por isso ele entendeu os tempos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe geração profética que não conhece as Escrituras. Ah, mas isso é muito óbvio. Então, é óbvio. Mas isso não é uma realidade no nosso meio. Nós precisamos disso aqui, gente. Eu nasci na igreja evangélica e desde pequeno eu leio a Bíblia. Só que eu descobri com 18 anos. Não, 18 nada. Eu descobri com 28 anos que eu não conhecia nada disso aqui. Porque tudo que eu sabia disso aqui era baseado em historinha de escola dominical. Em revista, em filme. Cara, não existe profético sem isso aqui, gente. Você precisa comer isso aqui, velho.
Você precisa ler isso aqui, você precisa investigar isso aqui. Isso aqui é o que vai dar vida à nossa geração, cara. Nós fazemos parte de um reino, amém? Amém? Quantos fazem parte de um reino? Um reino precisa ter um rei, precisa ter um povo e precisa ter uma lei. Se você faz parte de um reino, você tem que ter um rei. Se você faz parte de um reino, você tem que submeter a uma lei. E essa é a lei do reino, cara. E a gente não conhece o que está escrito aqui. A gente sabe tudo que Jesus fez, mas não sabe nada do que Ele falou. Você sabe que a gente sabe que Ele ressuscitou morto, que Ele multiplicou pão, que Ele andou sobre as águas, mas parece que a gente não sabe coisas como: ore pelos seus inimigos. Sabe que semana passada, só um parênteses, eu virei para um amigo meu e perguntei: cara, quem foi essa ideia de fazer essa obra na Brasil? Na Avenida Brasil. Aí ficou aquela discussão, eu não sabia qual política. Eu preciso saber o nome desse cara que inventou essa obra, porque eu preciso orar por ele, velho. Porque esse cara é meu inimigo, velho. Quantos sabem que isso aqui é uma lei, velho? Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Exemplo atual. Há uma discussão muito grande sobre... Tem um negócio chamado Lei da Palmada, não tem? Não tem um negócio desse? Lei da Palmada. O que diz que é a Lei da Palmada? Eu não sei o que diz, mas parece que estão querendo proibir, ou já proibiram, não sei, que o pai faça o quê? Bata no filho. Aí começa a discussão. Como é que começa a discussão na igreja? Não, eu concordo, eu acho que não tem que bater, não. Aí o outro fala: não, eu acho que tem que bater. Aí começa uma discussão do que você acha, do que o outro acha. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não importa o que você acha, velho. Ninguém está saca reino de Deus. No reino de Deus não tem ninguém aí por aquilo que você acha. Não importa o que você acha. O que importa é o que diz a lei, velho. E a lei diz o quê? Corrige o teu filho com vara. Porque se você não fizer isso, quando ele crescer, ele vai te envergonhar. Isso é lei de Deus, cara. Ah, mas eu não concordo, o problema é seu, ninguém te perguntou nada. Nós queremos ser a geração que prepara o caminho do Senhor, o reino de Deus. Venha o teu reino. Mas nós não sabemos qual é a constituição desse reino, velho. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando Cristo vir, e Ele vai vir de maneira física sobre a terra, saca físico, saca, Ele vai descer com corpo, e Ele vai tomar a terra de assalto, saca, tomar. Ele vai chegar, eu não sou bom de narrar, o Ângelo é melhor que eu, mas vou tentar. Vai tocar uma trombeta. Aí, quem tiver morto em Cristo vai ressuscitar. Então imagina o seguinte: você está no Jardim da Saudade, você está no enterro, aí tocou a trombeta. O que vai acontecer? Vai acontecer que o chão vai começar a tremer, e as covas vão se abrir, e as pessoas vão ressuscitar. As almas daqueles que estão na Nova Jerusalém vão descer e vão encontrar com o seu corpo de novo, e eles vão levantar do túmulo. Saca Walking Dead, velho? E aí, esses corpos vão subir e se encontrar com Cristo nos ares. E aí todo mundo que estiver no velório, na Jardim da Saudade, vai morrer do coração vendo essa parada, velho. Vai ter nego que vai morrer e vai subir de novo, sacou? Assim, papum! Saca reino? É reino. E aí, presta atenção. Quem estiver vivo em Cristo, os santos que estiverem vivos, vão ter os seus corpos transformados. E vão subir aos ares e se encontrar com Cristo. E Cristo vai estar com o seu exército armado. Saca exército? Ele vai estar num cavalo branco. E ele vai vir para o dia da vingança. Saca a vingança? Então ele vai vir. E ele vai vir para onde? Para a terra. Repita comigo: ainda bem que eu não vou morar no céu.
Porque você vai ter um problema. Ele está vindo e você está querendo subir. Vai desencontrar. E aí o que vai acontecer? Ele vai vir com o seu exército, cara. E ele vai tomar Jerusalém. E a Bíblia diz que todos os exércitos das nações que se levantarem com Jerusalém vão morrer. Saca morrer? Morrer. Vai ser um sopro da boca dele, vai matar todo mundo. Os direitos humanos vão ficar tristes com ele nesse dia. E ele vai tomar Jerusalém. E aí, a Bíblia diz que todos os governantes das nações vão vir até Cristo. Sabe, presidente da república, senador, rei, primeiro-ministro, todo mundo, velho. Ditador, cara, todo mundo. Todo mundo vai vir até Jerusalém e todos os governantes das nações vão entregar o domínio para ele. E vai se cumprir o que o Paulo profetizou: e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas olha só, depois disso tudo, sabe o que vai acontecer? Todas as constituições da terra vão ser abolidas. Sabe a Constituição brasileira? Então, vai ser abolida. Sabe a Constituição dos Estados Unidos? Abolido. Sabe a lei lá do muçulmano que atormenta todo mundo? Vai acabar. Todas as leis que regulamentam as nações vão acabar. E uma lei vai governar a terra. Vai ser essa lei aqui, velho. A lei de Deus vai trazer justiça para a terra. E a Bíblia diz que nós reinaremos com... O que é reinar? Nós vamos legislar com Ele. Agora a pergunta para os amados: como é que você vai legislar no reino de Deus se você não sabe o que está escrito aqui? Sabe por que Daniel entendeu os tempos? Porque ele investigava isso aqui, velho. Ele comia isso aqui, velho. Isso aqui era a vida dele, isso aqui era a luz para ele, cara. Não tem movimento profético do achismo, eu acho. Não tem movimento profético do pensamento positivo. Profetiza agora que todos os principados vão cair. Fica gritando até cair. Não vai cair ninguém, velho. Eu profetizo agora sobre a tua vida, que essa será a melhor semana da sua vida. Aí nessa semana tu perde o emprego, tua mãe morre. Porque a gente está brincando de profético. Não tem profético sem isso aqui não, cara. Não tem preparar o caminho sem isso aqui não. Então você que está aqui, que é jovem, que é adolescente, você que é líder, você que é pastor, velho, você tem que comer isso aqui, cara. Amém? Eu ouvi esses dias um homem, eu esqueci o nome dele, mas ele falou uma coisa que eu fiquei assustado. Ele falou assim: cara, olha para isso aqui, olha para isso aqui, mas olha muito para isso aqui, come isso aqui, e vai chegar uma hora que você vai dar de cara com aquele que tem os olhos como chama de fogo, porque isso aqui vai revelar quem Cristo é de verdade, cara. Deixa eu dizer uma boa nova para você: Cristo não é aquele que você aprendeu na igreja evangélica. Cristo é revelado por isso aqui, velho. Amém? Sim. Então, segunda coisa, estamos bem até agora, ninguém se desviou. Primeira coisa, uma geração que prepara o caminho do Senhor precisa ter uma mentalidade corporativa. Não tem como, você vai ter que aprender a trabalhar em equipe. Eu não gosto, o problema é seu. Deus usou uma mula, pode usar até você se ele estiver de bom humor. Deus usa quem Ele quiser, velho. Ele costuma usar pessoas que você, para te humilhar. Sabe aquele que você fala, esse não é ele, é aí que Ele usa. Alguém diga, glória a Deus, Deus é bom. Então a terceira coisa, Daniel, abre aí, 6:10. Daniel 6:10. Eu te garanto que se você guardar
essas coisas que eu estou falando, esses pontos, se você viver isso, eu te garanto que você vai fazer parte dessa geração que prepara o caminho do Senhor. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então o que Daniel fazia 3 vezes por dia? Ele orava. Você pode dizer isso? Ele orava. O Duane hoje, né, chegou aqui e arrepiou. Uma palavra, talvez uma das palavras mais fortes, e junto com simplicidade, assim, chega a assustar. Ele falou muito sobre oração, muito sobre oração. Mas eu quero dizer uma coisa para você sobre oração, para a nossa geração. Esse texto é uma chave, e agora eu vou ligar a chave do místico. Vou ser místico com vocês. Ele diz que ele orava 3 vezes por dia. Ele fazia uma coisa. O que ele fazia? Ele abria a janela e ele olhava para onde? Para Jerusalém. Eu creio que a nossa geração tem uma chave para a gente orar. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe, o Duane estava falando hoje de manhã que nós temos que separar 1 hora de oração por dia. Quem estava aqui? Quem ouviu isso? Então, se você não ouviu, anota aí. Eu preciso orar 1 hora por dia. Então, já fica o recado. Tarefa de casa. Só que, sabe qual é o nosso problema? A gente não consegue orar 1 hora, porque oração para a gente é: Senhor, sabe aquela oração que você aprendeu quando você era criança? Senhor, abençoa o papai, a mamãe, abençoa o titio, abençoa o meu dinheiro, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha faculdade, abençoa o meu estudo. Aí quando você acaba as coisas que você tem para pedir, a tua lista de pedidos, aí acaba a oração. Oração não é um momento de você pedir coisas, querido. Não apenas isso. Mas oração, além de você pedir coisas, está relacionada a um ambiente de revelação. Diga comigo, revelação. Nós precisamos abrir a janela da nossa alma. Nós temos que olhar para Jerusalém. Uma vez um amigo meu fez uma definição de oração que marcou a minha vida. Ele disse que oração, para ele, é você voltar os teus pensamentos para Deus e o seu coração para Deus, para que Ele preencha a tua mente com os pensamentos dEle, e para que Ele preencha o teu coração com os pensamentos dEle. Não tem a ver com você trazer uma lista de coisas que você quer, tem a ver com você colocar diante dEle e contemplar quem Ele é, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele sente. Tem mais a ver do que você trazer coisas de lá, do que você levar coisas para lá. Quem está entendendo? Sim, sim, sim. Olha só, ele abria a janela e olhava para onde? Para onde? Jerusalém. Vamos ler um texto, deixa o dedinho Daniel aí. Vamos ler um texto que é divertido. Abre em Hebreus 12. Hoje nós cantamos e profetizamos de manhã sobre uma cidade que está descendo. Então vamos olhar essa cidade. Hebreus 12, 22. Deixa o dedinho Daniel aí. Achou? Olha o que está escrito. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ou a Jerusalém de cima, a miríade de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O que o escritor de Hebreus está falando? Ele está falando de uma cidade nos céus, da Nova Jerusalém. Deixa eu explicar uma coisa para você. Essa cidade, ela é real. Essa cidade está descendo. Essa cidade não é um holograma. Ela não está em outra dimensão. Ela é real. E o que tem dentro dessa cidade? Dentro dessa cidade tem um monte. Monte Sião. Dentro dessa cidade tem a Universal Assembleia.
A igreja dos primogênitos escrito nos céus. Dentro dessa cidade está Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso significa que todos os santos que morreram em Cristo, eles não estão no além, eles estão morando nessa cidade. Elas estão diante de Deus agora mesmo, cara. Wesley, Abraão, Davi, Spurgeon, Paulo, Bob Jones, Bispo Hélio, todos esses caras estão nessa cidade agora, e essa cidade está descendo para tomar a terra. E o nome dessa cidade é Jerusalém Celestial. Deixa eu dizer uma coisa para você agora. O pau está quebrando na cidade do Rio de Janeiro, sim ou não? Sim, sim ou não? Violência, caos, Avenida Brasil, demoniada. Pô, cara, outro dia eu peguei 3 da manhã, eu peguei trânsito, cara. 3 da manhã, engarrafado, parado. Eles fazem a obra, lembra do inimigo? Então o inimigo pensa nisso. Ele faz a obra, deixa uma pista só. E você fica orando em línguas para não amaldiçoar o rapaz. Montemor não tem engarrafamento. Então se você quer, você pode morar lá, tem uma casa de oração. Lá é igual o deserto que João foi, só tem areia e Deus, né? O problema, né? Então esquece. Aí, e tem uma cidade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos abrir a janela da nossa alma. Nós temos que olhar para essa cidade. Nós temos que olhar para Deus, velho. Quando você fizer isso, você vai ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Você vai conseguir orar muitas horas. Porque não tem a ver de coisas que você tem para falar para Ele. Tem a ver de contemplar quem Ele é, cara. Contemplar os seus propósitos, contemplar a sua beleza, a tua santidade, cara. Tem um texto que é muito famoso, no movimento de oração hoje, que diz uma coisa, peça ao Senhor. Quem sabe? Cadê os missionários de oração aí? Missionário de oração tem que saber de cabeça. Que é a ala dos missionários de oração aqui, ó. Uma coisa, peça ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na sua casa, e mais o quê? Contemplar a sua beleza, a sua bondade, e meditar no seu santo templo. Pergunta aos amados aqui, no tempo de Davi tinha templo? Sim ou não? Sim ou não? Tinha o quê? Tabernáculo, mas tinha um templo? Não? Então que templo é esse que Davi queria? Uma coisa peço, que eu possa olhar para o seu templo e contemplar a sua bondade. Para onde que ele ficava olhando? Para onde? Para essa cidade. No cume nessa cidade tem um monte, no cume desse monte tem um santuário. Dentro desse santuário tem um trono, velho. E nesse trono tem uma pessoa, um ser que transcende todo o nosso entendimento, e Ele é Deus, cara. Uma geração que prepara o caminho precisa ter os olhos voltados para Ele, cara. Por isso que Daniel fez o que fez. Cara, Daniel teve revelação de Cristo, do reino. Ele datou, cara. Ele falou dos 4 imperadores da Grécia. Ele falou do pai de Cleópatra. Falou, cara, ele abusou, velho. Sabe que abusou? O cara falou dos tempos do império. Falou de épocas, cara. Mas de onde ele tirou isso tudo? Ele olhava para essa cidade, cara. Isso é vida de oração, velho. Contemplar Deus, cara. Amém? Então, primeira coisa, trabalhar a equipe. Segunda, investigar as escrituras. Terceira, contemplar a Deus, cara. Amém? Amém? Aleluia, vai ficando melhor. Então, última coisa que nós vamos ler sobre Daniel. E aqui eu encerro Daniel e a gente vai para o fim. E aí a gente vai fazer um negócio aqui agora.
Aconteceu algo com Daniel que é brutal, que me assusta um pouco. Quando Daniel, ele revela o sonho do imperador, quem lembra aqui, quem lembra o que o imperador faz com ele? Porque ele interpreta o sonho. Ele coloca ele numa posição. Qual foi a posição? Chefe dos magos. Saca magos? Ele se tornou chefe dos magos da Babilônia. Líder dos magos. Pensa comigo aqui, vem comigo. Ele era o mestre dos magos. A Bíblia que disse. Ele se tornou discipulador dos magos. Agora, pastor John, vem comigo. Não, fica aí, só vem comigo. Que você fica tão feliz quando eu venho aqui. Você fica intercedendo. Ele não vai soltar nenhuma heresia, mas eu vou soltar uma agora. Daniel, ele se tornou discipulador, equipe profética de Daniel, os magos da Babilônia. E ele começou a treinar os magos da Babilônia. Precisa entender, eu vou voltar aqui, depois eu volto aqui. Saca magos, alquimista, matemático, feiticeiro. Saca endemoniado. Nível high. Nível master. Quem é pastor aqui? Levanta a mão. Aleluia. Aqui, vem comigo. Saca aquele. Então, é aquele. Daniel, Deus deu na mão de Daniel uma equipe para ele treinar. E foi a equipe de mais endemoniada da Babilônia. A dos magos. Ele começou a treinar a sua equipe profética. Agora volto para o pastor John. Cara, saca o seguinte. Já pensou? Eu estava conversando com ele hoje de manhã. E a gente estava concluindo, né? Concluímos que quem nunca quis matar um discípulo nunca discipulou ninguém, velho. Que alguém diga aleluia. Sabe aquele que você quis matar? Então, isso significa que você é um discipulador. Então, dê glória a Deus por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer preparar o caminho do Senhor, geração profética? Então, saca os piores, velho. Então, é isso que Deus vai dar na tua mão para você treinar. Preparar o caminho do Senhor tem a ver com preparar pessoas para Ele. Preparar pessoas para Cristo. Para que quando Cristo venha no seu reino, essas pessoas estejam preparadas para fazer parte desse reino. Sim! Uma geração que prepara o caminho tem a ver com servir pessoas. Diga comigo, servir pessoas. Diga assim, eu fui comprado com sangue para me tornar uma testemunha. E o que é testemunha? Mártir, alguém que tem que morrer para si mesmo e servir o próximo. Não existe profético sem servir o próximo. Não existe profético sem fazer discípulos. Aleluia. E Daniel provou que isso é perfeito. Porque qual que era a equipe mesmo? Ele era chefe de quem? De quem? Dos magos da Babilônia. Saca o mais endemoniado então, essa equipe. Ele começou a treinar. Sabe o que ele começou a ensinar? 70 semanas de Daniel. Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Mas eu soltei. Depois você pesquisa em casa. 70 semanas. Começou a pregar sobre o reino de Cristo, o reino eterno. Tudo que está escrito em Daniel, ele começou a ensinar. Ele começou a ensinar que ia vir o Messias. E ele ia vir, porque ele ensinava daquilo que ele via, ensinava daquilo que ele investigava. E ele ensinava, vai vir de uma virgem. E ele vai vir como homem. E ele vai crescer, ele vai vir de Belém. E pai começou a ensinar, e preparou aquela equipe, os magos viraram profeta, virou companhia profética da Babilônia, e os magos profetizando sobre a vinda de Cristo e clamando para o seu reino. E aí de repente passa-se muitos anos, e Cristo nasce. Pergunta aos amados: os rabinos discerniram o nascimento de Cristo? Sabiam? Sim ou não? Sim ou não? Não. Os escribas sabiam? Sim ou não? Os sacerdotes discerniram o tempo? Sim ou não? Qual foi o único grupo que entendeu o tempo? Foi quem?
Os magos não foram os magos. Foram os magos que vieram do Oriente. Vieram da Babilônia. Queridos, Daniel preparou uma equipe tão violenta, que essa equipe foi fazer. Ele discipulou pessoas que discipularam pessoas que discipularam pessoas, e isso durou anos e anos e anos e anos e anos e anos. E essa companhia profética de Daniel na Babilônia se tornou uma equipe que treinava pessoas e orava pela vinda do reino, estava investigando as escrituras, estava com seus olhos abertos para a cidade, estava orando ao Deus eterno. E quando Cristo nasceu, foram os únicos que entenderam o tempo do seu nascimento, porque um homem decidiu entregar sua vida por essa equipe. Preparar o caminho não tem a ver com viver para si mesmo, tem a ver com servir o próximo, velho. Profético tem a ver com legado. Pergunta para você mesmo assim: qual é o meu legado? Pergunta, pode perguntar em voz alta. Qual é o meu legado? Quem eu estou servindo? O Ângelo postou uma coisa no Facebook outra vez. Ele falou assim: todo mundo fala mal de pastor, né? Todo mundo fala mal, que pastor não sei o que, pastor. Mas quem fala mal do pastor é que não foi homem o suficiente para ser um, velho. Porque ninguém entende o que é pastorear. Ninguém sabe o que é isso, velho. Entregar a sua vida e a sua família por uma missão. Preparar pessoas para Cristo, cara. Quantos querem preparar o caminho do Senhor? Quantos querem preparar o caminho do Senhor? Eu tenho uma boa nova para você. Se você quer viver a sua vida, você já está ferrado. Esquece, você não vai viver a sua vida. Preparar o caminho do Senhor tem a ver com entregar a sua vida por uma geração, cara. Ah, eu não tenho tempo para orar. Esquece, velho. Vai viver a sua vida. Porque você tem tempo para assistir todas as séries do Netflix, velho. Você bota o Netflix e vai um episódio. Aí tem aqueles 15 segundos que você está e fica 1, 2, 3 e começa outro episódio. E você fica 4 horas em frente do Netflix, velho. Você não consegue ficar meia hora orando, cara. Você não consegue ler a Bíblia. E toda vez que você fala, vou ler a Bíblia inteira, separa em Levítico. E um monte de ministro de louvor que não sabe que está escrito em Hebreus e está brincando de fazer barulho na igreja. Porque não sabe as leis que nos ensinam de como cultuar o nosso Deus. Preparar o caminho, cara, tem a ver com entregar sua vida para Deus e para o próximo. Nisso se resume toda a lei, velho. Amar ao teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E amar o próximo como a si mesmo. Nisso se resume preparar o caminho do Senhor.